Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí estudando neste trimestre, no quarto trimestre de 2012, nas revistas da CPAD, o tema Os 12 Profetas Menores, Advertências e Consolações para a Santificação da Igreja de Cristo. Nós temos aí como comentarista deste trimestre o pastor Ezequias Soares, da CPAD. O nosso texto áureo está em Jeremias 23:5, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará, e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Então aqui uma clara profecia a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus para governar sobre a terra na época do milênio. Então ele vem como rei para reinar realmente. E assim, as promessas de Deus a Davi, a aliança feita de Deus para com Davi, ela será totalmente cumprida. E será o reinado, o governo que a terra nunca viu. Nunca houve um governante como este, que não se corrompesse, que realmente desejasse o bem de toda a população, de todos os homens. Então será um reinado perfeito, governado por alguém perfeito. Também este governo não terá substituto, pois ele é perfeito. Não existe como substituir o perfeito. Aquilo que é imperfeito, aquilo que realmente causa problema, aquilo que se corrompe, é que deve ser, então, substituído. Mas este governo não terá fim, pois ele iniciará na terra e continuará eternamente no céu. A nossa verdade prática diz: Jesus é tanto o Salvador do mundo como o Rei do universo. Então Jesus não é apenas o Salvador, mas também o governante. A Bíblia nos afirma: todas as coisas subsistem por Ele. Então Ele é que mantém todas as coisas funcionando, inclusive astros, planetas, todo o sistema mundial e universal. Ele que mantém todas as galáxias funcionando, tudo Ele mantém funcionando na mais perfeita ordem. Então estamos falando de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o autor da vida, é o autor da criação. É aquele que controla tudo, é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Veja que a Bíblia diz: nele estava a vida. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem que tudo está centrado em Jesus Cristo. Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus leva-nos a Jesus Cristo, para que, a partir do conhecimento dele, nós possamos conhecer o Pai. Então, todo o trabalho do Espírito Santo hoje na terra é para que o homem seja convencido do pecado, da justiça e do juízo, para que ele possa conhecer o seu Salvador Jesus Cristo e assim chegar ao Pai, chegar então à eternidade junto ao Senhor. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em Zacarias, capítulo 1, versículo 1, capítulo 8, versículos de 1 a 3 e versículos de 20 a 23. Leamos. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Zelei por Sião com grande zelo e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á cidade de verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda sucederá que virá povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei.
Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na hora da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Glória a Deus. Nós sabemos aí que Zacarias profetizou então nos 2 primeiros anos da reconstrução do templo ali em Jerusalém, numa época que eles precisavam muito de ânimo, de incentivo para construir aquele templo. Não foi fácil, pois eles estavam desanimados e se preocupando mais então na construção das suas próprias casas. Foi um período assim de uma dúvida muito grande se realmente era necessário reconstruir o templo ou não. Então Deus enviou tanto Ageu como Zacarias. Ageu deu início e Zacarias deu continuidade a essa tarefa de estar ali exortando o povo e fazendo com que eles tivessem ali um ânimo para reconstruir então esse templo, que era muito importante, pois é a partir da construção do templo, da restauração de um lugar de adoração a Deus, é que eles poderiam voltar a ser uma nação. Então a primeira coisa que eles tinham que fazer era construir o templo, para aí sim eles poderem dar continuidade à restauração da cidade, depois dos muros, e tornarem-se então uma grande nação novamente. Era preciso que eles ouvissem a palavra de Deus, era preciso que eles se esforçassem, se animassem, que aí o sentido é o mesmo de quando Josué substituiu Moisés e a palavra para ele foi exatamente essa: esforça-te e tem bom ânimo, porque quando a tarefa é difícil, a pessoa não pode apenas olhar o tamanho do problema, não pode apenas ficar olhando para si próprio e vendo o que eu vou fazer, como eu vou fazer, mas ele tem que olhar para Deus. Deus é a solução, Deus é que vem em nosso auxílio, é que vai providenciar todos os meios para que a obra seja realizada. Então aquele povo ali estava abatido, mas Deus vinha dizendo: eu estou com vocês e existe um futuro glorioso para vocês. Esforcem-se, levantem-se, trabalhem. Então, o homem tem que trabalhar, o homem tem que estar sempre em atividade, principalmente na obra de Deus. Nunca pare, porque aquele que para, a tendência dele é voltar. E aí, voltar significa acabar em pecado. Então o homem deve estar sempre progredindo, estar sempre buscando a Deus, buscando maior conhecimento de Deus, maior intimidade com Deus. Se ele parar, ele provavelmente vai voltar e vai acabar caindo em pecado. Então a Bíblia nos adverte: prossigamos em conhecer ao Senhor, prossigamos, cresçamos na obra de Deus, fazendo a obra de Deus abundantemente. Então você que está trabalhando para o Senhor, nunca pense em desistir ou parar, mas sempre esteja buscando mais a presença de Deus, o poder de Deus, para fazer muito mais, porque o nosso Deus é o Deus poderoso e não perde nenhuma batalha, não existe batalha que Deus perde. Então confie nesse Deus, entregue-se cada dia mais, busque cada dia mais a sua presença e trabalhe cada dia mais, esforce-se cada dia mais, se anime, porque Deus é o Deus de alegria, de força, de poder, é um Deus que realiza grandes coisas e Ele tem cada um de nós para fazer a sua obra. Ele só deseja que você abra o seu coração para Ele, que você esteja disposto a trabalhar para Ele e Ele vai te usar poderosamente. Glória a Deus. Vamos ver aí um pequeno esboço então do livro de Zacarias. Na primeira parte nós temos aí palavras proféticas e a reedificação do templo. Temos a introdução, temos aí uma série de 8 visões
dos cavaleiros entre as murtas, dos 4 chifres e 4 ferreiros, de um homem medindo Jerusalém, da purificação de Josué, o sumo sacerdote, do castiçal de ouro e 2 oliveiras, do rolo voante, da mulher num efa e dos 4 carros. Temos também a coroação de Josué como sumo sacerdote e o seu significado profético. Temos aí 2 mensagens, o jejum e a justiça social, a restauração de Sião. Segunda parte, a palavra profética a respeito de Israel e do Messias. Primeira profecia do Senhor, a intervenção triunfal do Senhor, a salvação messiânica e a rejeição do Messias. Segunda profecia do Senhor, luto e conversão de Israel e a entronização do rei Messias. Então nós temos aí na lição de hoje as seguintes partes. Primeira parte, o livro de Zacarias, tendo aí contexto histórico, vida pessoal, estrutura e mensagem, unidade literária. Depois nós temos aí a segunda parte, promessa de restauração. Vamos ver Sião, o zelo do Senhor, restauração de Jerusalém. E na terceira parte nós temos aí o reino messiânico, a pergunta pela paz, a paz universal, a orla da veste de um judeu. Vamos ver a nossa introdução, que diz assim: nessa lição veremos que o livro de Zacarias apresenta os eventos do porvir como o epílogo da história. Então nós estamos vendo aqui um estudo de um profeta, que nós podemos chamar profeta apocalíptico. E ele vai falar do final de todas as coisas. Então ele está falando aqui profecias a respeito de coisas escatológicas. Nós vamos ver, nós já estudamos, sobre Apocalipse e as coisas futuras. E este profeta, depois do livro de Apocalipse, ele é o profeta que mais falou de coisas apocalípticas. E a respeito da vinda de Jesus e o governo de Jesus, ele só falou menos aí do que Isaías, que falou muito do reinado do Messias, do ministério do Messias. O oráculo do profeta não fala a respeito de acontecimentos enigmáticos, mas de fatos reais e compreensíveis. Então muita gente hoje, quando ele pega uma palavra apocalíptica ou uma palavra escatológica, ele já complica tudo, ele acha que é difícil, que não vai entender, mas não é bem assim. Nós já estudamos o livro de Apocalipse e ninguém achou assim tão complicado. Então quando nós pegamos aí o profeta Daniel, algumas coisas, Isaías, o profeta Ezequiel, então juntando todos esses livros, estudando, não é tão complicado assim. As coisas futuras, pelo menos o que já está revelado a nós, não são assim coisas tão complicadas. Basta apenas estudar com dedicação, com amor, com desejo de aprender e sempre consultando o Espírito Santo que mora dentro de nós e é o nosso professor.